Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está disponível mais um vídeo e nós falaremos por aqui da diferença entre as seguintes profissões: assessor de investimentos, consultor de investimentos e gerente bancário, que também pode ser entendido como gerente da cooperativa. Então, continue aqui para você rapidinho entender a diferença entre eles e saber qual é o profissional responsável até você se tornar capaz de, forma independente, gerir seus próprios investimentos, a qual profissional, a qual deles você vai recorrer para ter uma orientação adequada para estruturar a sua carteira para ainda continuar os seus investimentos, até você se tornar, claro, independente, né? Por quê? Porque você está participando do curso, todos os assuntos, todos os conteúdos extraídos do livro Panaceia Invista Sem Depender de Profissionais. Quem que é o autor? Este que vos fala. Então, fica por aqui, já sabe, né? Vai lá, se inscreve no meu canal, ative o sininho, fique por dentro de tudo que vai acontecer, de tudo que vai atualizar no canal. Você também pode me acompanhar pelo Instagram. E se você gostou do livro e quer adquirir, corre lá no meu site www.eronmarques.com.br. Você pode também fazer aquisição diretamente pela Amazon ou pelo Google Play Livros, tá certo? Então vamos começar falando do assessor de investimentos. E quem é o assessor de investimentos? Bom, primeiro, vamos tirar o assessor de investimentos da jogada e vamos usar a correta definição desse profissional, que é, segundo a CVM, um corretor de valores imobiliários. Você também já pode ter ouvido por aí como agente autônomo de investimentos, mas vou usar sempre o corretor de valores imobiliários para que você entenda por que ele é comissionado. Bom, primeiro, corretor de seguros, um corretor de imóveis ou corretor de qualquer outra coisa, ele ganha de que forma? Ele ganha pela venda de um produto, porque ele vai fazer essa intermediação. Um corretor de valores imobiliários, ou este assessor de investimentos, ele é remunerado da mesma forma, porque ele vai te apresentar os produtos de investimentos, né, referente à empresa, ou banco, ou corretora que ele está representando, como preposto, e nessa distribuição ele é remunerado. Então são geradas comissões sobre cada produto que está sendo vendido, distribuído no mercado, ele recebe comissões variadas. Então este profissional é esse mesmo, aquele que vai te dar suporte operacional para você realizar suas operações. Caso você não consiga, ele vai te dar todo esse suporte. Ele também vai te suportar com informações, né, necessárias para que você entenda adequadamente sobre o produto, se ele está realmente adequado ao seu perfil de risco, e ele vai te dar toda essa orientação. Então, vamos lá. Heron, por que se fala muito que esse profissional ele tem problemas de conflito de interesse? Porque se ele é comissionado, se ele recebe comissões, vamos imaginar a seguinte situação. Ele tem dois produtos para te oferecer, né? O produto A está adequadamente enquadrado ao seu perfil e o produto B não. Só que, olhando o produto A, ele vai ver que a comissão é um pouco menor. E quando ele olha o produto B, a comissão é maior. Isso, posto na balança, pode gerar um conflito de interesse para este profissional. Se ele não tiver personalidade, não tiver caráter e não agir com total profissionalismo, ele pode se ver diante dessa situação conflituosa e oferecer o produto B em detrimento de um maior ganho, porque ele é comissionado. É por isso que se fala muito. Isso não quer dizer que nós devemos generalizar, dizer que todo profissional, todo assessor de investimentos, ou melhor dizendo, todo corretor de valores imobiliários, ele é conflituoso. Então, isso vai muito do caráter da pessoa. Então, nós temos aí o segmento médico, nós temos o segmento odontológico, nós temos o segmento farmacêutico, nós temos vários segmentos, engenharias, né? Enfim, vários segmentos. Em todo o segmento, em toda a profissão, essa questão de conflitos de interesses em comum, fazer o que é melhor para mim em detrimento da outra pessoa, isso acontece o tempo todo. Então isso não é uma falha do segmento, não é uma falha de uma profissão específica, mas sim de caráter. Então por isso que é muito importante você entender com quem você está se relacionando. E também entender as atividades. Primeiro,
O corretor de valores imobiliários, ele só faz a intermediação. Ele não pode recomendar produtos, a não ser que ele utilize a carta de recomendação da instituição que ele representa. Exemplo, ele trabalha na XP, ele pegou a carta de recomendação da XP para produtos de renda fixa e ele está recomendando para você esses produtos que estão contidos na carta. Se ele estiver fazendo uma recomendação espontânea, querendo dizer, né, que a sua opinião sobre aquela recomendação não é adequada, que ele acha melhor, né, ele entende melhor você aderir um produto A, um produto C, ele está fazendo uma recomendação que não é permitida e está, inclusive, ferindo o código de ética previsto para os assessores de investimentos ou corretores de valores imobiliários. Quando isso aconteceu, é seu dever como cliente corrigi-lo, né, e pedir para que ele não faça mais isso, porque não é uma atribuição que está disponível ao corretor de valores mobiliários, tá? Caso ele continue e ele não respeite, primeiro, o código de ética previsto para estes profissionais, a qual ele mesmo assina esse termo, ele também estará, né, indo contra a uma lei, a uma norma prevista pela CVM, né, que é o órgão que vai fiscalizar esse profissional. Você pode denunciá-lo para a ouvidoria da instituição ou mesmo fazer uma denúncia anônima para a CVM deste profissional. Ele não pode, em hipótese alguma, fazer recomendações, tá? Vamos entender, então, quais são as atividades disponíveis para esse profissional e quais são as atividades que ele está proibido de executar. Acompanhe comigo. Primeiro, ele pode oferecer uma variedade de produtos de diversas instituições financeiras, né? Ele também pode retirar todas as dúvidas pertinentes dos produtos oferecidos, isso aqui também eu já falei, prestar suporte executando as ordens, já falei, repassar aos clientes a recomendação de investimentos da instituição, como também falei há pouco, e oferecer um atendimento personalizado e mais próximo. Ele não poderá, em hipótese alguma, propor recomendação ou recomendações específicas de investimentos, atuar como administrador ou gestor de carteira de investimentos, prestar consultoria ou análise, cobrar taxas diretas dos clientes, receber numa conta, num Pix, não pode de forma alguma, e atuar de forma independente e sem certificação prevista, né, exigida pela CVM. Entendido? Então se você é atendido, se você possui um assessor de investimentos, entenda, ele é um corretor, ele é remunerado através de comissão, tem aqui disponíveis as atribuições, né, que ele deve executar e tem também aquilo que ele não pode de forma alguma realizar. Agora nós vamos ver sobre o consultor de investimentos. O consultor, essa profissão de consultor de investimentos no Brasil ainda está engatinhando, mas ganhando muito força, principalmente por essa questão de conflito de interesse no segmento de corretores de valores imobiliários, né? Cresceu muito, realmente, várias coisas aconteceram, e isso corroborou para que a profissão de consultor de investimentos ganhasse mais força e agora vem crescendo fortemente no Brasil. Isso é bom, isso é muito bom. Mas vamos entender o que faz o profissional, o que faz esse consultor. Primeiro, o consultor também precisa ter uma certificação que é exigida pela CVM, assim como o corretor de valores imobiliários. O corretor de valores imobiliários tem que ter uma certificação que atesta a sua capacidade técnica, e essa certificação se chama ANCOR. E a própria entidade ANCOR, né, que concede essa certificação, então o profissional tem que estudar e ter uma média para ser aprovado e para obter essa certificação. Uma vez que ele aprovou, ele é credenciado junto à CVM, fica autorizado e está dentro do que prega a lei. O consultor de investimentos, por sua vez, é um profissional, primeiro, ele não é um corretor, ele é um consultor. Todo consultor presta consultoria. Isso é uma prestação de serviço. Logo, esse profissional, ele recebe pelo serviço que ele presta. E aqueles produtos que ele recomenda, ele não pode, por lei, não pode receber nenhum tipo de comissão, como está contido em cada um deles, e que o profissional, né, o assessor de investimentos ou o corretor de valores imobiliários recebe. O consultor, de forma alguma, pode receber comissões, tá? Mas a nossa legislação ela é bem rígida e, nesse sentido, as próprias instituições financeiras já fazem a devolução do que nós chamamos de cashback para os clientes. Todas aquelas comissões contidas nos produtos, por lei, são devolvidas aos clientes e o cliente paga, então, para o consultor de investimentos apenas pela prestação do seu serviço,
que normalmente é taxado de forma anual pelo valor do seu patrimônio. Um exemplo, 1% ao ano sobre o valor que estiver sobre a consultoria deste profissional. Se tem 100 mil sobre esta consultoria, será 1% sobre 100 mil, né, durante esse ano. Claro que seu patrimônio vai crescendo e 1% será sempre sobre tudo, tá? E a diferença básica, então, é que ele recebe pela prestação de serviço e este profissional, para atestar sua aptidão técnica junto à CVM, se é autorizado a se tornar um consultor, ele precisa tirar algumas certificações. A mais conhecida aqui no Brasil é a CEA, né, que é concedida pela entidade Ambima. E a Ambima, então, prevê outras certificações além dessa. Mas a que é exigida aqui no Brasil, e a que a maioria dos consultores possuem, é o CEA. Existe também CFP, que é uma outra entidade que concede. CFP, jamais Planejamento Financeiro, uma certificação internacional concedida pela Planejar. E nós temos outras disponíveis, tá? Então vamos ver quais são as atribuições previstas para o consultor de investimentos, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Primeiro, ele pode recomendar produtos de investimentos, isso ele pode. Ele trabalha em parceria com diversas plataformas, né, com diversas instituições financeiras. Ele aumenta o profissionalismo da gestão, né, dos investimentos. Ele devolve por lei, isso é obrigatório, tá? Não é ele que devolve, na verdade é a instituição financeira que devolve para você todas as taxas, todas as comissões previstas nos produtos comercializados. E oferece um atendimento personalizado e mais próximo, assim como o corretor de valores imobiliários. E o que ele não pode fazer, o que o consultor não pode de forma alguma fazer? Ele não pode cobrar e receber comissões. Ele não pode executar as ordens em nome dos clientes, tá? Isso é a atribuição do assessor de investimentos ou corretor de valores imobiliários. Ser proposto de alguma instituição financeira, ou seja, representar de forma exclusiva alguma instituição, como a XP ou como o BTG Pactual. Ele não pode também atuar sem a certificação exigida pela CVM. Tem várias, né, que estão disponíveis no meu livro, e que você pode também fazer essa consulta rápida. E atuar sem credenciamento junto à CVM. Logo, se ele não tem a certificação, ele não consegue ter autorização da CVM, porque ele não pode ser credenciado, certo? Então, essa é a diferença básica entre esses dois profissionais. Consultor recebe por serviço prestado e pode recomendar produtos. Corretor de valores imobiliários ou assessor de investimentos recebe por comissão e não pode recomendar produtos. Porém, ele pode dar o suporte operacional para a execução das suas ordens, tá? E tirar dúvidas acerca dos produtos oferecidos. Esse profissional também tira dúvidas, mas ele não pode executar ordens, não pode dar suporte operacional. Tudo bem? Agora nós vamos já finalizar falando dessas três categorias, desses três profissionais, falando agora do gerente bancário. Entenda também que se for o gerente de uma cooperativa, se você possui uma conta, é a mesma atribuição. Claro, este profissional você já conhece porque antigamente, antes das fintechs, nós tínhamos apenas instituições financeiras com estruturas físicas, onde você ia até uma agência e abria a sua conta para poder transacionar, certo? Para ter a sua conta corrente, ter o seu cartão, enfim. Mas este profissional, ele é um generalista. Nós vimos dois profissionais que são especialistas, né, e têm muito conhecimento sobre o assunto de investimentos, tanto o assessor de investimentos quanto o consultor de investimentos. Quando nós falamos de gerente bancário, ele é generalista por quê? Porque ele tem que entender um pouco de seguro, ele tem que entender um pouco de crédito, ele tem que entender um pouco de consórcio, ele tem que entender um pouquinho de título de capitalização, ele tem que entender um pouquinho de investimentos, de cartão de crédito, enfim. Tem muita variedade de produtos e serviços que ele precisa entender, né? Ter um resumo, ter uma base de entendimento sobre esses assuntos, senão ele não consegue, né, tirar as principais dúvidas dos seus clientes e também não consegue oferecer, né, um serviço de qualidade. Tudo bem? Então, este profissional, ele é contratado por uma instituição financeira. Logo, ele é assalariado e tem inúmeros benefícios, tá? Vale alimentação, ele participa dos lucros e resultados da empresa, enfim, tem bastante benefício. E ele também precisa ter certificação? Sim, para ele ter uma conversa com você sobre investimentos, ele tem que ter
algumas certificações também previstas pela Anbima. Eu vou falar o que é a Anbima. A Anbima é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Foi uma junção, né, do pessoal que atuava pelas corretoras, distribuidoras e depois dos bancos. Então, uniu, né, a Andima com a Ambid e se tornou Anbima, certo? Então, quais são as 3 certificações que ainda em 2025 ainda existem para o público que tem interesse em trabalhar nesse segmento, né, numa instituição financeira? A CPA 10 é a porta de entrada, então ela é uma certificação básica, e isso, né, capacita o profissional a poder falar sobre produtos de investimentos, a oferecer, tá? A CPA 20 já é uma certificação intermediária, em que vai permitir ao profissional já tratar de assuntos relativos a investimentos com o público alta renda. E já a certificação CEA, que é uma das certificações que eu possuo, vai tornar esse profissional um especialista Anbima. Então, é um certificado de especialista de investimentos Anbima, certo? E esse profissional carrega, né, uma gama de conhecimento, né, conquistada aí pela certificação e experiência de mercado, que vai contribuir para que ele possa oferecer e recomendar investimentos. Bom? Então você lá na sua instituição, se você tiver curiosidade, você pode perguntar qual é a certificação que o seu gerente possui, ele vai ter uma dessas 3. Se ele tiver a CEA, inclusive, ele pode fazer recomendações, tá? Mas se ele tiver CPA 20 e CPA 10, ele apenas pode oferecer e não pode recomendar, assim como o corretor de valores imobiliários ou o assessor de investimentos. O gerente de banco ou da cooperativa, se não possuir certificação de especialista, também não pode fazer recomendação. Vai recomendar de que forma? Vai recomendar segundo a carta de recomendação da instituição a qual ele é funcionário. Então vamos conhecer outras atribuições que são permitidas a esses gerentes e aquelas atribuições que de forma alguma ele pode realizar. Primeiro, as que ele pode realizar no seu dia a dia. Oferecer apenas os produtos da sua instituição, óbvio, porque ele é um contratado, ele é um funcionário dessa instituição. Ele pode retirar todas as dúvidas pertinentes aos produtos oferecidos, oferecer um atendimento completo e presencial, repassar a recomendação de investimentos desta instituição financeira a qual ele representa e promover a centralização do cliente com vários produtos e serviços. Relacionamento. E o que ele não pode de forma alguma realizar no seu dia a dia? Cobrar e receber comissões ou taxa de consultoria. Isso não pode de forma alguma. Ele não pode propor recomendações específicas. Não, mas você falou que se tiver o CEA, pode. Não, ele não pode propor recomendações específicas. E o que é recomendar? Os seus produtos, não os produtos da instituição financeira a qual ele representa. Mas qual seria uma recomendação específica? Ele montar uma carteira de investimentos para você como se ele estivesse trabalhando numa corretora, como se ele estivesse trabalhando como consultor de investimentos. Então isso não é permitido. Ele também não pode prestar consultoria e nem análise de investimentos. Oferecer produtos de investimentos sem a devida certificação, não pode. Então, se não tiver CPA 10, CPA 20 ou CEA, ele não pode te oferecer, não pode nem falar sobre o assunto investimentos com você. Se for um estagiário sem certificação, ele não pode te oferecer nada. Se for um gerente sem certificação, dificilmente você vai ver isso num banco, ele também não pode, né, falar sobre o assunto investimentos com você. E por último, atuar de forma independente. Eu quero representar o Itaú, eu quero representar o Bradesco, eu quero representar o Safra, o BTG, XP. Não pode. Porque ele é funcionário de uma instituição, logo ele pode representar apenas a instituição a qual ele é funcionário, tá? Agora, para ficar mais fácil esse entendimento, já que eu resumi para você aqui, falei um pouco a mais com profundidade para esclarecer dúvidas que você possua em relação à atividade desses profissionais, agora, para a gente resumir, trazer, né, de uma forma bem sucinta e ficar mais claro, até visualmente falando, para realmente falar assim, é isso, isso e aquilo, e você ficar sem mais nenhuma dúvida a respeito desses profissionais, tá? Para ver qual é o melhor profissional para te auxiliar. Heron, mas espera aí, você falou que o Panaceia vai me tornar independente em relação a investimentos. E vai, você vai ser capaz de gerir a sua própria carteira de investimentos se você ou ler o livro todo, reler, ou então participar dos vídeos que eu estou disponibilizando aqui no YouTube. Mas, até você chegar a esse ponto de maturidade, você ainda depende de um auxílio profissional, concorda? Então você pode agora ver qual é o melhor profissional para te atender
até você se sentir seguro o suficiente para andar com as próprias pernas, né? Mas vamos lá. Voltando. Assessor, consultor e gerente. Qual é o vínculo? O assessor, ele está vinculado a uma corretora, a um banco de investimentos. O consultor não há vínculo, ele não tem vínculo nenhum com nenhuma instituição financeira, ele tem parcerias. O gerente, ele é funcionário do banco ou da cooperativa de crédito. Qual é o órgão fiscalizador do profissional? Para o assessor e consultor, a CVM. Para o gerente do banco ou da cooperativa, é o Banco Central. Ah, mas se eu quiser fazer uma reclamação, onde eu recorro, Heron? Então você vai recorrer a esses órgãos, né, que você está vendo aí. E sobre o grau de independência. O assessor, a sua independência é baixa, porque ele é preposto de uma instituição. O consultor é alto, porque ele não representa nenhuma instituição diretamente. E o gerente de banco também é muito baixo, o gerente da cooperativa. Recomendação. Quem pode fazer, quem não pode, em quais condições? O assessor. Recomendação limitada, porque ele só pode recomendar a carta da instituição que ele representa. O consultor é completa, porque ele pode recomendar abertamente, independente de qualquer carta de uma instituição a qual ele é parceiro. E o gerente, ele tem limitada também essa condição, tá? Porque ele apenas pode recomendar aquilo, né, que está contido na carta da instituição a qual ele é funcionário. E aí, nível de especialização. O assessor tem um nível de especialização médio, o consultor alto, porque para ele fazer recomendação ele tem que ter um bom conhecimento do mercado, né, já que a certificação prevê, autoriza né, este profissional a realizar a recomendação, mas isso não é tudo. E também o gerente de banco ou cooperativa, a especialização é baixa. Em relação à variedade de produtos, para o assessor e consultor, a variedade de produtos é elevada. Por quê? O assessor representa uma instituição que é, na verdade, uma plataforma aberta. Então, vai ter, né, produtos de diversas instituições financeiras e diversas empresas. O consultor, a mesma coisa, porque ele é parceiro, né, dessas plataformas, então ele tem ali na sua prateleira vários produtos para oferecer para o seu cliente também, para recomendar. Já o gerente do banco, ele tem apenas os títulos, os ativos da instituição financeira a qual ele representa. Então, por isso que a variedade de produtos do gerente é restrita, é muito baixa. Já do assessor e do consultor é bem elevada. Remuneração. O assessor é comissionado, o consultor recebe por uma taxa de serviço prestada e o gerente recebe o salário da instituição financeira a qual ele é funcionário. Há conflito de interesses? Sim, no assessor a nível médio, consultor a nível baixo e ao gerente da instituição financeira nível elevado, tá? Então, desta forma fica mais claro, você pode avaliar da forma como você achar melhor e assim definir qual é o profissional que pode te auxiliar. E mesmo quando você perceber que você já é capaz e você já pode andar com as suas próprias pernas, você vai depender de algum profissional. Se você abrir uma conta no XP ou no BTG e você vai perceber que precisa ter um assessor, ou mesmo caso você não tenha ali na hora para designar, a partir do momento em que você abre a sua conta, você vai perceber que ao voltar naquela conta vai ter um profissional já ali como seu assessor e talvez você receba um telefonema, uma chamada por WhatsApp, né, para você conversar e ele se apresentar para ficar disponível quando você precisar. Isso é bom ou ruim? Isso é bom. Isso é bom você contar com a ajuda do profissional. Por quê? Porque se você precisar realizar uma ordem, você estiver em viagem, se você precisar vender um produto, comprar um produto, olhou o home broker, né, e você não está conseguindo devido à instabilidade de conexão, fala, olha, você pode executar essa ordem para mim? Enfim, ele vai conseguir te atender, enfim, tirar dúvidas, olha, não estou conseguindo a lâmina desse fundo ABC, você consegue disponibilizar, quero tirar algumas dúvidas, olha, eu vi que está para sair uma IPO, você tem alguma informação já a respeito, talvez ele já tenha o prospecto da IPO de um ativo qualquer, então ele é um profissional que vai te ajudar muito, tá? E o assessor, o consultor, desculpe, também é um profissional que pode te ajudar bastante, a qual você pode trocar bastante conhecimento e aprender muito com ele, já que ele está aberto a fazer recomendações, né? Você pode questionar o porquê daquelas recomendações e aprender com tudo isso. E o gerente de banco, claro, é um profissional que você deve contar com o apoio dele, com o suporte dele, porque ele não vai te ajudar apenas com investimentos. Caso você queira investir no CDB do banco, é ele que vai realizar esse investimento, senão você não consegue fazer, a não ser por aplicativo ou pela web, tá?
mas caso você vá até a agência, é ele que vai realizar. Então, se você quer delegar, você quer que o profissional realize, você não ter essa carga operacional, ele vai te dar todo esse suporte. E também, quando você tiver problemas em relação à sua conta, a qualquer produto ou serviço relacionado à sua conta, esse profissional também vai te auxiliar. Mas enfim, está disponível para você, analisa com cuidado e veja qual é o melhor profissional, tá? Para poder te ajudar com os seus investimentos. Tá bem? Vamos encerrar então? É isso, bem rápido, só para falar da diferença entre eles. Então você tirou aí suas principais dúvidas, mas se ainda tiver qualquer uma delas, você já sabe, né? Basta que você vai lá, me chame pelo Instagram, troca uma ideia comigo, vai ser um prazer, vou tirar todas as suas dúvidas assim possível, tá bom? Também não se esqueça, se inscreva no canal, porque já já vem mais um vídeo por aí e você vai ser notificado quando isso acontecer. Então aproveita, ative os sininhos. Você também, caso decida comprar o livro, fique à vontade, vai lá, navegue pelo meu site, conheça um pouquinho mais sobre a minha história. Está disponível aí, www.eronmarques.com.br. Acabou. Finalizo por aqui, mas já te convido para que você fique por aí para assistir a próxima aula, tá bom? Até lá!